Então vamos para o nosso treinamento. Primeira aula, Lei Geral de Proteção de Dados, noções gerais. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. A quem se aplica esse treinamento? Quem é o público-alvo? Empresários que querem adequar seus negócios, tá, à legislação, entendendo que a multa, a penalidade, tá, é muito alta, digamos assim, tá? Quando eu me refiro a sanções, eu não estou me referindo somente a sanções financeiras, existem outras sanções, incluindo bloqueio temporário do banco de dados, que talvez seja muito mais prejudicial do que um dano financeiro em si. Então, o primeiro público-alvo, empresários que querem adequar seus negócios para não ter que passar por esse tipo de problema junto com o órgão regulador. Segundo, funcionários que precisam estar cientes quanto ao seu papel no atendimento da legislação, porque um funcionário mal instruído pode colocar a empresa em apuros, pode tratar os dados de maneira inadequada, pode acarretar um vazamento, e quem vai ser penalizado por isso é a empresa, a pessoa jurídica. Terceiro público-alvo, consultores que desejam orientar as empresas na adequação de seus processos, tá? Terceirizados, muita empresa pedindo ajuda e tem recorrido aí à consultoria, a muito treinamento para tentar entender como fazer para se adequar a todo esse processo aí. Encarregados de PO, cuja atribuição lhe foi delegada pela direção, né? A legislação determina que se defina o encarregado de dados, né, de PO, e geralmente está sendo escolhido uma pessoa dentro da empresa para receber essa função, essas atribuições, essas atividades. Então, essa pessoa tem que entender da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela tem que estar bem afinada, digamos assim, com o que a legislação determina. E do que trata a lei? A lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E qual é o contexto que nos levou, né, à importância dessa legislação? Primeiro, venda de banco de dados. O que é que está acontecendo, né, ou estava acontecendo? Uma determinada empresa coletava os dados pessoais, como telefone, nome, CPF, documentos, e ela criava um verdadeiro banco de dados. E ela negociava esse banco de dados para uma outra empresa que não possuía aqueles contatos. Então, isso, né, fazendo sem a autorização do proprietário do dado. O dado, ele é um bem seu, certo? E isso só pode acontecer, uma empresa só pode fornecer seus dados com a sua autorização. E o que não acontecia antes. Como era um território sem lei, digamos assim, né? Então isso era uma prática rotineira. Ainda hoje você encontra na Deep Web, em outros lugares, essa venda de banco de dados completos, né? A grande diferença é que hoje está um pouco mais mascarado, mais protegido. E antes isso era feito de forma escancarada, né? Negociavam-se valores enormes aí para aquisição ou compra desses respectivos bancos de dados. Um outro fator relevante é o sequestro de dados. Aí eu posso comentar aqui, dar um exemplo para vocês, de uma empresa que eu atendi, fui fazer uma auditoria lá, e eles me contaram que eles tiveram os dados sequestrados, nesse caso, de dentro para fora. O funcionário espetou um pendrive do computador, criptografou o banco de dados e a organização não conseguia mais decodificar esses dados para utilizar esses dados. E ela teve que pagar essa recompensa em bitcoins. Então, isso é uma coisa que também pode acontecer. Sequestro de dados é outro item que fazia parte desse contexto aí. Quando eu falo parte do contexto, gente, isso já é uma prática um tanto antiga, tá? Mas a gente tem aí a formalização em agosto na legislação pensando nessas ocorrências. E a própria fraude em si, que é outro tipo de contexto, né? O salafrário, o bandido, ele pega o seu dado, ele clona o cartão,
ele cria uma identidade falsa. Então, tudo isso é fraude de forma pontual. Então, a gente vinha de um contexto, né, de venda de banco de dados, sequestro de dados e fraude. A gente vinha de um contexto de banalização. Então, a lei vem justamente para isso, para fortalecer e para evitar esse tipo de... fortalecer a segurança, né? E evitar esse tipo de evento ou combater. A lei geral ela é baseada em alguns fundamentos. O primeiro fundamento é o respeito à privacidade. Tá? E o que é privacidade? Qualidade do que é privado, do que diz respeito a alguém em particular. Não se deve invadir a privacidade de ninguém, a intimidade pessoal, vida privada, vida particular. O acesso aos dados dá ao usuário a capacidade de violação dessa privacidade. O segundo fundamento, a autodeterminação informativa, garante o direito ao usuário de avaliar se deve ou não fornecer o seu dado para um determinado uso. Então, ele aceita ou não, ele define para que o seu dado pode ser utilizado. O terceiro fundamento, liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, está baseado ou tem sua solidez no direito que cada pessoa possui de expressar a sua opinião livre de qualquer repressão. O fundamento da inviolabilidade, da intimidade, da honra e da imagem tem como primícia a vida privada, que é aquela que integra a esfera íntima da pessoa, porque é repositório de segredos e particularidades do fórum moral e íntimo do indivíduo, que deve ser respeitado. Já o quinto fundamento, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a partir da criação de um cenário de segurança jurídica em todo o país se faz presente. O sexto fundamento, a livre iniciativa e a livre concorrência e a defesa do consumidor, garante regras claras e válidas para todo o setor privado, protegendo assim consumidores e o próprio mercado. Já o sétimo fundamento garante a dignidade e a cidadania das pessoas naturais através da garantia dos direitos e do livre desenvolvimento da sua personalidade. E a quem se aplica a lei, então? União, Brasil, estados, Pernambuco, Bahia, todos da federação, Distrito Federal e a todos os municípios. Então percebam que a abrangência ela é completamente aí, né, nacional, abrangendo estados, municípios e Distrito Federal e União. Ela é aplicada a pessoa natural, pessoa física, pessoa jurídica de direito público ou privado. Então não é só aplicada para as empresas privadas, mas também no âmbito público. Tá? A operação de tratamento sendo realizada do território nacional, então o tratamento dos dados precisa estar sendo realizado no Brasil para que essa lei ela seja aplicada. Tá? Ela tem que ter uma oferta, fornecimento de serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Tá? Então quem tem o direito é quem está situado no Brasil, quem está fora do Brasil é tratado de uma forma diferente. Tá? E os dados tenham sido coletados no território nacional. Então, se a coleta foi feita fora do Brasil, dos dados, a lei ela não se aplica. É bom ficar claro isso, tá? Então, recapitulando, aplica-se a União, Estado, Distrito Federal e municípios, a pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Onde o tratamento, né, dos dados está sendo realizado no território nacional. Se for fora daqui não se aplica a lei, apesar de existirem muitas leis, tá, principalmente no que tange à União Europeia, que já trata dessa temática, digamos assim. Tá? Oferta, fornecimento de serviço, tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil. Tá? Então a pessoa precisa estar localizada no Brasil e que os dados tenham sido coletados no território nacional. Fora do território nacional, a lei não se aplica. E quando é que a lei não se aplica, tá? Coleta por pessoa natural para fins não econômicos. Então, se uma pessoa não tem interesse, tá,
econômico naqueles dados, seja para fazer serviço, para vender alguma coisa. Então, nesses casos especificamente, a lei não se aplica. Uma pessoa natural que pega o seu telefone, pega seu nome para depois entrar em contato, né? Isso aí não se aplica, tá? Para fins jornalísticos e artísticos também não, certo? Direito à arte, né? Liberdade aí. E para fins jornalísticos, o pessoal, a gente vê aí nos noticiários, né? Que muitas vezes fala seu nome, algum dado relacionado à pessoa que eles estão entrevistando. Então, para esses fins, a lei não se aplica. Fins acadêmicos, então, pegou o nome lá da pessoa, está colocando o nome em um artigo acadêmico, né? Então, ninguém aí vai processar ou então fazer uma reclamação à NPD porque teve um nome no artigo acadêmico, não faz sentido, né? Segurança pública, tá? Então, se necessário for a coleta de dados para esse fim, também não se aplica, tá? A legislação não faz nem sentido, né? Tanto segurança pública como a defesa nacional, a gente está falando do Exército, né? Caso for necessário, segurança do Estado também. Nessas três situações aí, a lei ela não vai se aplicar, tá? Bom, atividade de investigação e repreensão de infrações penais também não, é livre coleta, tá? Então não vai haver a lei ela não vai se aplicar, tá? E provenientes de fora do território nacional, mas que não seja objeto de tratamento, ou seja, o dado foi coletado, tá? Fora do território nacional, mas ele não vai ser tratado, ele é só coletado, digamos assim, só pega como informação. Nesse caso, a lei também ela não se aplica, tá? Bom, assim a gente termina a nossa primeira aula, tá? Do curso. A gente pretende aí, eu acredito que serão em torno de 8 horas, serão 8 aulas de curso também, tá? E que a gente vai estar dividindo isso aí em aulas em vídeo, que vocês acabaram de ter, exercícios práticos, né? Você pode estar acompanhando a gente aqui no YouTube ou você pode estar fazendo isso via Google Class, tá? Google Classroom. Então, se for via Google Classroom, você pode entrar em contato com a gente. Aqui embaixo vai aparecer para vocês aí o link da inscrição e vai aparecer também o link de pagamento no descritivo do vídeo. Caso o link já tenha expirado, vocês entrem no nosso site www.abjtrainamentos.com.br e pode também fazer a sua inscrição por lá. Caso deseje maior conteúdo e mais conteúdo, né? E caso deseje também realizar o nosso teste para depois a gente emitir o certificado aí na última aula. Tá? Se não precisar do certificado, se não precisar de conhecimento, então a gente acompanha a gente aqui no YouTube, que a gente vai estar disponibilizando todas as aulas aí do nosso respectivo curso. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.